Presidente, durante as discussões no Congresso a respeito da capitalização ou privatização, a oposição tacou um argumento específico dizendo que em matrizes hidrológicas como a brasileira, basicamente hidrológicas, não existe a privatização das usinas. Em nenhum lugar do mundo tem esse sistema. Como é que o senhor rebate esse argumento? No mundo inteiro, elas são, a maior parte delas, privada. Os Estados Unidos, 3,5% só é que é público. Tem algum interesse adicional, algum interesse estratégico, é um rio muito importante, existem razões. No Brasil, se você for pegar o Rio Paraná, que está aqui, eu fui funcionário da SESC há muitos anos. O Rio Paraná, hoje tem uma empresa chamada CTG, que é a operadora daquilo. Aquilo foi privatizado. O Rio Paraná continua sendo dos brasileiros. As duas usinas pertencem, por 30 anos, para a operação e manutenção da CTG. Depois de 30 anos, ela reverte à União. É assim que funciona. Mas, os regimes de concessão são assim. Então, a maior parte das empresas que operam energia no mundo são privadas e são corporações. Mas, poucas são estatais. Mas as hidrelétricas eu acho que não são privadas, não. A China é óbvio que não, mas nos Estados Unidos também não. As hidrelétricas não. As poucas hidrelétricas nos Estados Unidos são públicas. São públicas, é disso que eu estou falando. A maior parte é privada. A maior parte é privada. Vá observar. As maiores empresas do mundo são americanas. Sim. As maiores empresas. Mas eu estou falando da hidrelétrica especificamente. São operadoras de hidrelétricas, de termoelétricas, de nucleares. Mas aí tem uma questão muito importante, que é o seguinte: a hidrelétrica, ela não cuida só da geração de energia. Os reservatórios, os reservatórios têm que cuidar de prevenção de enchente, de irrigação, de questões ambientais, tudo isso. Quer dizer, nós vamos ter um setor privado ocupando isso, que é de um interesse público absolutamente ostensivo. Mitre, você já tem isso. Rio Madeira, ele é inteirinho privado. Nós somos sócios minoritários da Eletrobras. Rio Paraná, totalmente privado. Rio Tietê, Rio Paranapanema, todos são privados. O rio continua nosso. As usinas têm pertence a grupos privados. Os grupos privados, aqui é importante a gente ter clareza. A regulação nos obriga, públicos ou privados, a operar e manter aquela usina de determinada forma. No seu reservatório, no seu despacho. Você não sai lá ligando a máquina que você quer para vender energia no mercado a qualquer tempo, a qualquer preço. E no seu projeto, como é que está a fiscalização e o controle disso? Como é a fiscalização feita por quê? Aqui tem que ser assim, muito transparente. A melhor agência que nós temos hoje em operação no Brasil é a Agência de Energia Elétrica. É a que mais avançou. A regulação do setor elétrico foi aquela que mais avançou. Não é à toa, fala assim, por que toda vez que tem um leilão aqui aparecem tantos investidores? Pela segurança que percebe na regulação e na segurança jurídica do setor elétrico. A todo momento a gente tem que evoluir e estamos evoluindo. Agora, é uma evidência muito importante. A cada um dos nossos leilões você tem vários grupos públicos e especialmente, a maior parte, privados, participando desses leilões e reduzindo a tarifa, porque o objetivo do leilão é esse, é gerar uma competição para a redução da tarifa, porque vence aquele que oferece a menor tarifa. O mestre em Engenharia Nuclear, doutor em Energia pela Universidade de São Paulo, Joaquim Francisco Carvalho, gravou um depoimento aqui com a sua opinião sobre a privatização da Eletrobras. Vamos ver. Os transportes, as telecomunicações, a conservação dos alimentos, os hospitais, tudo depende de energia elétrica, tudo. Então, você não pode deixar a energia elétrica, o custo da tarifa de energia ser formada no espaço privado, porque o objetivo do investidor privado é gerar lucro. Você não pode querer tirar lucro em cima dos outros. Então, um reflexo disso foi que depois que começou a privatização, as tarifas de energia elétrica subiram desde 1995, quando começou o programa do Fernando Henrique Cardoso, até o presente, 130% acima da inflação. Com isso, muitas empresas brasileiras, principalmente em São Paulo, eletrointensivas, saíram do Brasil, foram para o Paraguai, aproveitar a energia barata de Itaipu, inclusive, né? Então, desempregando muitos engenheiros
E operários qualificados ficaram sem emprego aqui no Brasil. Por favor, você pode responder. Veja, de novo, essa opinião não é a opinião que reflete o que está acontecendo no mundo. Mas ele deu uma informação aí parecida com o que eu dei na minha pergunta, 130% de aumento de tarifa, acima da inflação, ele disse. É algo que a gente vai ter que demonstrar a vocês, certamente vou ter que fazer isso também aos deputados na comissão, porque você pode ter algum segmento que possa ter tido isso, porque desse período inteiro, Dmitry, tem dois eventos. Tem o volume de energia como um todo e tem alguns segmentos que eram subsidiados no passado por outros. Então, talvez você não saiba, mas o setor residencial subsidiava o setor industrial. Quer dizer, havia a tarifa que era aplicada para o setor industrial não refletia o custo que ele tinha para o sistema elétrico. Então, em alguns casos, isso é verdade, isso ocorre. Mas no volume, no conjunto da energia, nós não temos esse evento. Agora, tivemos, e aqui é importante destacar, há opções feitas para o governo. Nós decidimos universalizar esse segmento. O setor elétrico é o único que tem 99,6% das pessoas brasileiras têm energia elétrica. Um país desse tamanho, universalizado. São poucos os países que têm uma característica como nós. Isso foi feito à custa de encargos que foram criados na conta de luz. Isso foi pago pela sociedade brasileira. Nós tomamos decisão por exemplo, de alimentar o norte do Brasil, que teria muita dificuldade de se interligar ao sistema. Em algum momento ele foi interligado via termoeletricidade. A energia era cara lá. Então você teve que fazer o quê? Você teve que fazer um subsídio. E a mais poluidora também, né? Sim, e agora nós estamos mudando tudo isso. Quer dizer, hoje no Brasil, das 27 capitais, só uma delas não é interligada, que é a de Boa Vista, por conta de um tema que está sendo negociado nesse momento, de atravessar uma reserva indígena. Todas as termoelétricas que você tinha a óleo combustível no norte, todas foram trocadas para gás. A Petrobras fez um gasoduto e a Eletrobras converteu todas elas para gás. Isso gera uma redução de custos para o consumidor da ordem de 1,5 bilhão por ano, só por conta desta medida. Então, é evidente, um país desse tamanho, com uma decisão de a gente universalizar, você tem que fazer coisas. Mas elas estão sendo feitas. E isso, em algum momento, vai refletir na própria tarifa do consumidor. Eu acredito que não só pelo evento do que eu coloquei, que é a motivação da capitalização da Eletrobras, mas pelo formato do nosso processo de crescimento, que é por leilões de preço decrescente. A eólica, se você pegar, só para fazer uma referência do que foi dito pelo testemunho que acabamos de ouvir, a eólica começou no Brasil há cerca de 10 anos. Há 10 anos atrás, a valor daquela época, você fazia uma eólica por R$400 o megawatt-hora. Era isso que custava para gerar 1 megawatt-hora. Nesse último leilão que nós tivemos há 2 semanas atrás, nós contratamos energia eólica a R$67 o megawatt-hora. E quanto custa a hidrelétrica, a energia? Em torno de 120, 150, depende da hidrelétrica. Está mais baixo o preço da energia eólica do que o da energia hidrelétrica? Neste leilão, ela se apresentou dessa maneira. A energia eólica e a energia solar, elas são o futuro da nossa... Nós temos que pensar nisso, para o futuro. Isso não tem dúvida nenhuma. Então, a tendência é essa mesmo. Agora, depois eu vou perguntar, ou então pergunto agora, como é que o seu projeto contempla a energia eólica e a energia solar? Bem, eu contemplo... Esses são os futuros da matriz energética brasileira. Isso. Então, veja, não tem a menor dúvida que se a Eletrobras vai ser um investidor de porte, ela haverá de estar concentrando suas atividades na participação de leilões como esse daqui, para geração eólica, para geração solar e mesmo para hidrelétrica, porque aqui é importante sacar para vocês o seguinte: o Brasil tem 150 mil megawatts instalados em energia, seria o equivalente a 10 Itaipus. Dessa quantidade, 2/3 são hidrelétricas. E eu só estou fazendo essa referência para vocês. Tem mais ou menos 100 mil instalados lá. Qual é o potencial de hidrelétrica no Brasil? Algo na casa de mais 100. Qual é o potencial de eólica? Na casa de 300, no que a gente chama onshore, no continente. Qual o potencial de solar? Nem se calcula, de tão grande que é aquela caracterização. Então, evidentemente, energia nós vamos ter que... Nós caminhar para lá. Possibilidade, nós precisamos ter capacidade de investimento. As empresas têm que ser saudáveis. Eu acredito que seria importante para o Brasil ter uma corporação brasileira
tal como são as corporações. As empresas de energia no mundo, só assim, quem está aqui no Brasil grande? A Enel. A Enel é uma corporação onde o governo italiano tem 23%. A antiga Tractebel, a ENGIE, hoje no Brasil, é um dos operadores, por exemplo, de Giral, é o maior operador privado de geração de energia elétrica. É uma corporação. O governo franco-belga tem algo na casa de 20% das ações. A EDP, de Portugal, é uma corporação. O governo já não tem mais nenhuma ação, só tem a Golden Share. Então, e por que a gente tem corporações? Você não me pergunta, mas por que tem corporação no setor de energia? Porque nós todos vamos precisar de aposentadoria. E nós todos precisamos de empresas que tenham uma perspectiva de rentabilidade. Assim, nós não precisamos de maior que o atuarial, mas precisamos 30 anos. E é isso que uma companhia como a nossa, no setor que nós estamos, com a regulação que nós temos, tem para oferecer. Você participa de um leilão, vai construir uma usina eólica, uma hidrelétrica, uma empresa de transmissão, num contrato de 30 anos, cujo preço você bidou, você já sabe que a rentabilidade implícita que ele tem, então não é correto o que foi colocado. Você vai colocar estabilidade, mas ela é pública. Você é de lutar com outros. No último leilão de transmissão, nós tivemos um lote que teve 17 disputas. Bom, eu vou fazer um intervalo rápido, a gente volta já para continuar a entrevista aqui com o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. Até já.